Olá, meus irmãos, meus queridos, meus amados do Senhor, graça e paz, boa noite. Eu quero te dizer algo, que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Esse é o amor verdadeiro, o amor real, o amor de compromisso. É o amor que não muda. Amém? Então, quer focar em algo, em alguém, foca em Deus, porque nele você está e sempre vai estar guardado e suprido. Amém? O teu alvo número 1 é o Senhor. O teu referencial número 1 é o Senhor. É Cristo Jesus, é a palavra. Amém? E nesta noite eu quero agradecer ao meu Senhor, ao teu Deus e ao meu Deus, por essa rica oportunidade que Ele tem nos proporcionado. Amém? Para a gente, se deixar ser usado por Deus. Para a gente trazer uma palavra, uma mensagem, amém? Muitas vezes de alerta, de ensino, que vai motivar. Amém, meu irmão? Então, fica tranquilo, dá um like aí, dá um joinha, amém? E vamos lá, desfrute da palavra. Então eu quero deixar uma breve mensagem que fica no livro de Marcos, capítulo 7 de Marcos. Eu vou começar a ler a partir do versículo 1, para a gente, sair entendendo melhor essa história. Ele diz assim: certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Como exige a tradição dos líderes religiosos. A Bíblia, o Marcos, ele faz questão de frisar isso. A tradição dos líderes religiosos, a tradição da cúpula religiosa. Por quê? Essa tradição vem de uma cúpula religiosa, uma liderança religiosa, e sai passando de um para outro, sai contaminando um e outro, e sai exigindo que os outros, aqueles que ouvem, que aprendam e vivam segundo as suas tradições, os seus costumes, as suas regras e as suas normas. E com isso, muita gente se cansa disso, porque é colocado diante dessas pessoas muitos caminhos. Então a pessoa não tem como andar em muitos caminhos, mas só existe um caminho para a pessoa andar, que esse caminho é Cristo. Por isso, meu irmão, aquela forma de se expressar, fulano ou cicrano se desviou dos caminhos do Senhor. Que tipo de caminho alguém está falando? Porque só existe um caminho, que é Cristo Jesus. Então, se desviou dos caminhos, porque diante deles foi colocado muitos caminhos, e ele não aguentou. Por isso, ele saiu, ele deixou, ele abandonou. Porque os muitos caminhos são as muitas regras, são as muitas tradições que colocam diante do povo para o povo andar, e ainda exige que o povo ande. Essa é uma verdade. Isso é uma leitura. Isso, meu irmão, não é um histórico antigo. Isso é bem atual para os dias de hoje. Isso acontece exatamente nos dias atuais, infelizmente. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso tem que ter um fim. E só pode ter um fim quando o povo de Deus acordar para a vida. Quando muita gente despertar e largar de mão a tradição religiosa e verdadeiramente ser livre no Senhor.
O Senhor diz lá no livro de Gálatas, diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas sabe que muitos não têm vivido isso. Muitos não têm curtido, vivido essa liberdade em Jesus por causa de tradição, de regras e normas que é estabelecida, é colocada diante do povo e exigido que o povo ande nisso. É verdade, querido? Aleluia. O versículo 4, ele diz: quando chegam do mercado, não comem coisa alguma, sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições, as quais se apegam com lavagem de copos, jarros e panelas. Essa é apenas uma das muitas tradições, os muitos caminhos que apresentam. E aí não dá para andar por esses muitos caminhos. E aí, quando abre os olhos, quando entende que Cristo libertou, que foi para a liberdade, que não é obrigado a fazer nada, que não é obrigado, meu irmão, a andar segundo tradição de homens, dos religiosos. Não, meu irmão. Nós temos um dever, uma responsabilidade com o Senhor, com a palavra. Nós temos um dever, uma responsabilidade de viver o amor do Senhor, de amar essas pessoas, de orar por essas pessoas. Não se opor a ninguém, mas simplesmente se opor às tradições, às regras e normas que é exposto, é colocado diante do povo ao povo andar. Aleluia. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Olha só, eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Por que teus discípulos, Jesus, não vivem, não andam segundo a tradição dos líderes religiosos? Então, a tradição, os costumes, parte de onde? De uma cúpula religiosa, de uma liderança religiosa, que acha que tem que manter todo mundo submisso a si mesmo, que se acha um Deus. Ah, eu sou o fulano, eu sou o tal, então tem que se submeter ao que eu digo. Se você está sendo usado por Deus, vamos nos submeter ao que Deus está dizendo. Há muitas vezes cheios de si mesmo, cheios de hipocrisia, e exige que as pessoas se submetam a si mesmo. Que falta de caráter, falta de amor. Aleluia. Então, Jesus aqui não está sendo falado, não está dando uma aula de higienização. Simplesmente a palavra está mostrando, a palavra está expondo, sabe? Algo, meu irmão, que prende o povo. As regras, as normas, os costumes, as tradições que é lançado, estabelecido, e o povo são presos nisso, infelizmente. Mas Jesus, ele vem e abre o olho da pessoa. Isso só vai ter um fim, meu irmão, quando as pessoas acordarem para Deus, acordarem para a vida.
desperta o que dorme. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Jesus simplesmente está expondo a hipocrisia de homens que era extremo no zelo pelas tradições religiosas, pelas tradições da cúpula religiosa. Era passada para eles e eles tinham esse zelo de guardar, de ensinar para o povo, de exigir que o povo andasse nisso. Jesus, meu irmão, está quebrando isso, lançando por terra seus hipócritas. Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês? E você acha que isso é apenas uma leitura antiga, que isso é apenas um antigo histórico, meu irmão? A palavra, ela é atual, é para os dias atuais. Isso acontece hoje, está acontecendo nos dias de hoje e só finaliza, meu irmão, quando a pessoa desperta e acorda para o Senhor. E verdadeiramente diz: Senhor, eu preciso ser guiado pelo Senhor, ter os meus passos guiados pelo Senhor, meu Pai. E não, querido, que tratar ninguém com desrespeito. Devemos manter a ética cristã, devemos manter o amor em evidência, devemos amar essas pessoas, mas sabe uma coisa? Não se associar. Não se associar. Então Jesus, ele diz: ó, bem que Isaías falou, é verdade. Por quê? Na boca deles, eles tinham Deus, menos nas atitudes. Será, querido, que a gente não vivencia isso hoje? Será que isso não é visto nos dias atuais? Versículo 7 ele diz: ó, sua adoração é uma farsa. A sua adoração é uma farsa. É uma adoração mentirosa. É uma adoração sem vida. É uma adoração sem conteúdo. É uma adoração vazia. É apenas uma vida de aparência. A adoração era e é uma farsa, algo vazio, sem vida e sem conteúdo. Substituindo a verdade pela mentira, estabelecendo suas tradições e suas regras. Era assim naquele tempo e é assim hoje. Era assim naquele tempo e é assim hoje. Do mesmo jeito. Não mudaram. Não mudaram. Não mudaram. A palavra diz assim, que muitos dos judeus, eles criam em Jesus. Eles sabiam sobre Jesus. Mas eles não o queriam para não perder suas posições. Isso é real nos dias de hoje. Pessoas que sabem que o que está fazendo não é correto, não é certo. Não, mas fulano lá foi quem estabeleceu e disse que é assim. E assim, você estabelece isso para o povo vivenciar e exige que o povo ande nisso e vive nisso. Eu sei que quando você ouvir essa mensagem, Deus vai falar com você. E eu oro no nome de Jesus, para que você seja acordado, para que você desperte no Senhor, acorde para o Senhor, para que você não tenha medo de perder posição, mas se renda de fato e de verdade à palavra e à verdade do Senhor.
Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem pela sua própria tradição. Despreza a palavra. Existe um preço para aqueles que desprezam a palavra, desprezam a verdade de Deus. Existe um preço. Ei, a conta chega. A conta chegou para Davi. A conta chegou para Saul. A conta chegou, meu irmão, para todos aqueles que desprezaram a palavra do Senhor. O Senhor disse por meio do profeta Natan, disse a Davi: ei, porque você desprezou a minha palavra. Davi sabia, querido, que era errado adulterar, que era errado matar, não roubarás, não matarás, não adulterarás. Ele sabia, ele desprezou isso e Deus disse: porque você desprezou minha palavra. Existe, querido, a conta chega. Não despreze a palavra, viva a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra como ela é. Saia de debaixo de cajado de homens, saia de debaixo, meu irmão, do pé dos homens, da mão dos homens. Ei, deixe de depender de homens, passe a depender do Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, foi Ele que morreu por você. Sendo que, mantendo a ética cristã, amando essas pessoas, meu irmão, orando por essas pessoas, mas não se associando com essas pessoas. Essa é a verdade. Aleluia. Não passa de uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fosse mandamento de Deus. Oh, meu Deus do céu. Isso é atual, querido. Eles ensinam as doutrinas humanas, as regras humanas, que já recebem de outros e ensinam, pensando ou achando ser de Deus. Isso quer dizer que Jesus está dizendo o quê? Que não é de Deus. Não é de Deus. Simplesmente está passando e expressando a vontade de outros e a sua própria, porque a sua própria vontade está ligada à vontade dos outros, não está ligada à vontade de Deus. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, isso é verdades que nem todos têm coragem de falar. Isso são verdades que dentro das quatro paredes, em cima de um púlpito, você e eu não vai falar, porque os homens não vai deixar. Pode ter certeza, os homens não vai deixar. Porque tem que falar o que eles querem falar, porque é a sua própria tradição. Tem que falar o que eles querem que seja falado, como eles querem que seja falado. E assim passam a ser manipuladores, falsos adoradores. E quem se deixa ser levado, quem se deixa ser conduzido por essa classe, está no mesmo nível deles. Infelizmente, querido, é verdade, tem que ser falado e ponto final. Aleluia. Deus é bom, meu irmão. Ou seja, a tradição, a doutrina, a tradição é algo, meu irmão, que é passado de geração para geração. Então já recebem de lá de fulano, não sei das quantas, e sai passando de um para outro. Mas aqueles que Deus desperta, aqueles que são despertados no Senhor, não vai vivenciar isso, querido. Não vai viver embaixo de cajado de homens, não vai viver embaixo do pé de homens, não vai viver, meu irmão, em bajulação, bajulando o homem, bajulando para ganhar uma posição de destaque, porque todo bajulador, ele está querendo uma posição de destaque, ele está querendo um cargo. Isso é uma vergonha para a vida da pessoa, isso é gente sem caráter.
Aleluia. Versículo 9, para a gente encerrar, disse ainda, isso é Jesus, disse ainda, vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Olha só, o que é que ele diz? Vocês se esquivam com habilidade. Ou seja, jeitosamente vocês sempre encontram um meio, uma forma de se esquivar da palavra. Ou seja, é sem pressa. Ou seja, é de forma minuciosa. Excesso de detalhes. São cheios de detalhes. Minuciosamente, sem pressa. Ou seja, por quê? É para levar o povo ao engano mesmo. Infelizmente. Aí Jesus ele fala aqui. Vocês se esquivam com a habilidade da verdade de Deus para se apegarem à sua própria tradição. Se esquivam, deixa de lado a verdade, deixa de lado a palavra. Para quê? Para expor, para ensinar, para estabelecer a sua própria tradição. Tradição que já recebeu de outros e continua passando. Mas eu continuo lhe dizendo, a conta chega. Aí a minha oração é para que cada um se arrependa dessas práticas, para que cada um se arrependa, querido. E se volte para o Senhor, se chegue para o Senhor. Achegai-vos, pois, a mim, e eu me chegarei a vós outros, diz o Senhor. Estabelecem suas regras e exige que o povo ande nelas. E quando não obedecidas, a pessoa não serve para eles. Isso é real. Eles estabelecem suas regras, suas normas, suas tradições, e quando a pessoa cai na real, acorda para Deus, porque Deus desperta aqueles que querem ser despertados, então, quando não são obedecidas, a pessoa é descartada e esquecida por eles. Não serve mais para eles. Isso mostra claramente que as suas regras, suas próprias doutrinas, seus costumes é mais importante do que as pessoas a quem Deus tanto valoriza. Mas as suas regras, as suas normas, os seus costumes têm mais valor, porque tem que ser obedecidos. Então, quando a pessoa se recusa, caiu na real, acordou, abriu os olhos, então você não serve mais. Então já é escanteado, esquecido, excluído. Essa é a verdade, isso é real, querido. Então, meu irmão, a minha oração, em nome de Jesus, é para que haja um despertamento no povo de Deus. É para que haja um sacudir de Deus na igreja do Senhor, meu irmão. Oh, meu Deus do céu, que o Senhor desperte o seu povo, que o Senhor, Pai, acorde o seu povo, que o Senhor ajude o seu povo a acordar, a levantar, a despertar, a se mover. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus, meu irmão, fale com você grandemente, que o Senhor te guarde, tua vida, teu lar, tua família, em nome de Jesus. E até a próxima. Amém? Deus é bom. Deus é muito bom.